estão necessariamente numa outra parte da mente racional, que ele chama de nous. Só que o nous, que é o espírito, de onde vem dianoético ou noético, de alguma maneira, embora ele não diga isso, não pertence ao homem. É como se fosse um dedo de Deus, um sopro de Deus que nos deu uma capacidade de perceber e olhar as coisas que nenhum outro animal tem. Quer dizer, o espírito não é humano. E é por isso que as teorias todas sobre a vida humana, digamos aquelas mais tradicionais, dizem que o nosso corpo é perecível, que perecerá e desaparecerá, que a nossa mente, que é a psique, também é perecível, embora alguns fiquem aí como fantasmas. Quer dizer, esses estudos, esse escolho de natureza psíquica, fique aí como os fantasmas, sejam perceptíveis, mas isso tudo depois vai se dissolvendo. E, no fundo, tudo acaba, exceto aquilo que não é humano, que é o espírito. Espírito é a mesma coisa que intelecto, exatamente igual. Então, agora, Aristóteles vai nos dizer que tem de haver alguma coisa não humana em tudo isso para que isso possa funcionar. Veja, Aristóteles não tem uma teologia, porque isso tudo é assunto de teologia. Ele não tem uma teologia, o que é a teologia para Aristóteles? É a ciência dos primeiros princípios. Ele nunca fez um livro sobre isso. Não há nenhum livro, não há nenhuma notícia de um livro que ele tenha escrito sobre isso. Mas ele necessariamente cria as condições para que esses primeiros princípios tenham necessariamente uma origem não humana. Reparem o que ele vai dizer agora. A existência objeto de sistema, uma verdade tem que ser demonstrada pelo processo dedutivo a partir de outras verdades, ao passo que a técnica é a prudência e a fronese, que se refere somente coisas mutáveis. Tampouco é a sabedoria. Pode ver a nota? Ou seja, Sofia, que traduzimos aqui redundantemente por sabedoria filosófica, distinguindo-a da prudência, que traduzimos por sabedoria prudente. A acepção de Sofia aqui empregada é de um saber profundo e geral, mais amplo e mais elevado do que todas as demais disciplinas intelectuais. Como o leitor perceberá pelas próximas linhas, Aristóteles não a distingue essencialmente do conhecimento científico, que seria que é episteme, e do entendimento, que é nous. Vemos nela uma mescla harmoniosa desses últimos, todavia a distingue marcantemente da fronese. Por quê? Porque a fronese está do outro lado do balanço, que a fronese está associada com o mundo prático, enquanto que esses três aí, nous, episteme e Sofia, estão do lado direito. Por quê? Porque essas três coisas do lado direito referem-se às coisas do mundo imutável, ou seja, de onde é que nós viemos, para onde é que nós viemos, quais são as condições da vida humana, ou seja, aquilo sobre o qual não é possível ter escolha. Do outro lado esquerdo estão as coisas pelas quais nós podemos escolher. Eu posso pintar o caminhão de branco ou de azul. Então, a técnica de produzir caminhões me permite a escolha. E, por outro lado, a frônese é essencialmente saber escolher. A frônese o que é? Saber escolher. Né? Na última análise é isso. Então, aí vocês estão entendendo por que houve essa separação das duas colunas aqui. Ficou claro agora? Tá? Muito bem. Conhecimento dos primeiros princípios, visto que o sábio tem que chegar a certas coisas também por demonstração. Se então a qualidade através das quais atingimos a verdade, e que jamais nos conduzem à falsidade, quer a respeito de coisas mutáveis, quer a respeito das imutáveis, são episteme, frônese, Sofia e nous. E se a qualidade que nos torna capazes de captar os primeiros princípios não pode ter nenhuma das três primeiras, episteme, frônese e Sofia, só nos resta admitir que é possível que os primeiros princípios sejam aprendidos pela inteligência, pelo espírito. É um pedaço da alma racional que não é humano, que é espiritual. Então, os orientais separam, né? Os orientais dizem assim, ó, tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. Tá? Aqui o Aristóteles não separa o espírito do corpo, tanto é que os gregos costumam dizer que é alma e corpo, né?
Mas não é que os gregos simplifiquem o homem, a alma e corpo. É que para o conceito de alma grego, ele inclui um pedaço que é o espírito. Isso que está fazendo Aristóteles agora. Está dizendo assim, olha, entre as 5 funções da alma racional, que aqui nós chamaríamos de mente, né? Há aí dentro, porque, veja, para Aristóteles, o conceito de alma é muito maior do que o conceito de psicologia, né? É muito maior do que isso. Então, dentro da alma racional, existe lá um pedaço que é espiritual, que é a inteligência, que é o nous. E é esse pedaço que sabe as verdadeiras coisas. E os primeiros princípios só são percebidos pelo nous. Portanto, como eles não são demonstráveis, porque se fossem demonstráveis, seriam produtos de episteme, e como a episteme, nesse caso, não pode demonstrar, porque ela depende deles, então os primeiros princípios são naturalmente captados meio que por intuição. Então, são coisas que você sabe que são assim, e que é preciso apenas deixar o seu espírito perguntar se são assim. Quando a filosofia moderna decide, né, extinguir o conceito de espírito, que é o que faz Descartes. A partir de Descartes é assim. Assim, começa-se a achar que a alma é que vai definir, que a episteme é que definirá os primeiros princípios. Mas a episteme não consegue fazer isso, porque a episteme precisa deles. Então, o que acontece é que ela arbitra primeiros princípios, ou então tenta trabalhar fora dos primeiros, de qualquer que sejam eles, e aí você tem essas filosofias correr atrás do rabo modernas que não vão a lugar nenhum. Então, está aqui a estruturação do verdadeiro pensamento filosófico. Então, quando eu digo para vocês que todo conhecimento, no fundo, é mitológico, eu estou dizendo isso. Quer dizer, a mitologia traz para você o quê? Os primeiros princípios. A mitologia não serve para você interpretar como uma produção humana, mas a mitologia só serve como interpretação de você. Então, os primeiros princípios que regem a vida humana são encontrados onde? Na mitologia, na grande literatura, e na linguagem mitopoética, em materiais mitopoéticos de modo geral, mitologia e poesia, e não na ciência. É por isso que o Leszek Kolakowski, né, que tem um livro chamado A Presença do Mito, diz que toda e qualquer conclusão científica necessariamente parte de princípios mitológicos. Depois, a Mary Midgley, que é uma filósofa inglesa, também tira as mesmas conclusões de uma outra obra sobre mitologia. Então, a gente diz o seguinte, que não é possível haver verdadeiro conhecimento humano que não tenha uma origem mitopoética, que é aquilo que o espírito capta, e não a mente com a demonstração. Não a episteme. A episteme precisa desses princípios para poder funcionar. Então, o verdadeiro conhecimento que dá origem a tudo é uma espécie de dádiva simbólica que Deus nos encontra. Se você, no entanto, deixa de estudar simbologia, se você não dá mais importância para a simbologia, você deixa de perceber os primeiros princípios que a simbologia traz. E aí nós, porque não temos a referência para cima, só temos referências laterais, que são as analogias. Não deixamos de entender simbolicamente as coisas, entendimento esse que pressupõe uma relação para com o que está em cima. Porque os primeiros princípios estão em cima. Então, a simbologia é uma comunicação, ela é uma compactação disso de maneira simbólica. Se eu não sou mais capaz de descompactar o arquivo, né, de dissipar o arquivo, então eu não consigo mais entender os primeiros princípios que me são contados mitologicamente. Então, o que eu faço? Eu só lido com analogias, ou seja, eu só crio comparações laterais. E essa é a desgraça do conhecimento moderno, porque ele automutila-se, né? Ele é autocastrativo. Portanto, ele não consegue entender mais nada e vive, então, criando determinadas fantasias sobre as coisas, fantasias essas que têm coerência interna, porque a mente é capaz de gerar coerência interna. E vivemos, então, em torno dessas fantasias que são absolutamente distantes da realidade, como as coisas de fato são. Comente, pois não. A discussão que você está olhando agora lembra muito o livro de Provérbios da Bíblia. É um livro, uma coletânea dos saberes populares, hebraicos, talvez na mesma época que o Estado de Aristóteles, né, muito antes de Cristo, e ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que ele fala de uma sabedoria prática,
tem conceitos. Ó, se você não trabalhar, se não poupar, você vai ter problemas. Então ele trabalha nessa dimensão buscando a justa medida nas coisas, um equilíbrio nas coisas. Mas ele afirma categoricamente: não é possível chegar a uma sabedoria sem partir da premissa, da primeira base de Deus, que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Ele está exatamente falando, que acabamos de discutir, mas uma outra vertente, uma vertente hebraica. Só que o Aristóteles não sabe disso, porque o Aristóteles não é cristão e nem hebraico. Então, o Aristóteles, ele percebe que não é possível resolver o problema se não ser por aí. Então, o que ele faz? Ele, embora não seja capaz de fazer esse passo, porque ele não tem uma teologia, o que ele faz? Ele diz assim: olha, eu não sei como é que é isso, mas isso só tem que entrar aí. É isso que ele faz. Quer dizer, a filosofia grega só se resolve mais tarde quando ela é, de alguma maneira, substituída. Quer dizer, o grande momento em que você casou isso aqui com o cristianismo é a filosofia tomística. Mas é o que o Rubens está falando tem muito fundamento, porque a Salomão escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Pois é, mas o Aristóteles não é capaz de fazer a mesma conclusão, porque ele não diz isso peremptoriamente. Não dá para você imaginar isso. Veja, o grego não tem essa perspectiva metafísica. Platão tem. Tá? Platão tem a perspectiva metafísica. Aristóteles não, porque Aristóteles está pensando nas coisas concretas, contáveis, tá? Do mundo manifestado. Então, Aristóteles não consegue dizer assim, isso diretamente como diz a Bíblia. Não é? O cristianismo depois vai dizer. É isso. Então vocês vão ver daqui a pouquinho que o Aristóteles cai aqui numa espécie de aporia. Ele não consegue sair do beco sem saída, a não ser que você quebre o círculo com essa espécie de iluminação divina. Mas ele sabe que é assim, porque ele está nos dizendo que o espírito é isso. Que o espírito, que é o intelecto, né, que ele chama de intelecto, é a única maneira de se perceber as primeiras verdades, as verdades fundamentais do mundo, sem as quais nenhuma ciência é possível. Então veja, a filosofia grega não consegue resolver isso. E como ela não consegue resolver isso, ela é substituída em seguida pelo cristianismo, que consegue resolver. Aí, como a filosofia grega é extraordinária, vem na Idade Média. Mas é só 300 anos depois de Cristo que o cristianismo pegou esse. Pois mas os tempos históricos são assim mesmo. Aí, quando chega no ano 1000, no ano 1000 você tem o auge dessa junção. Você tem a argumentação aristotélica associada com o cristianismo. Chama-se escolástica, que é a obra tomística inteira. Então, aí você tem mais ou menos uma solução do problema. Mas o que acontece, quer dizer, aí na medida em que os materialistas vão tomando conta, esse negócio chama-se renascimento, chama-se iluminismo, chama-se humanismo, todas essas coisas que parecem bacanas, todas elas são, no fundo, profundamente anti-humanas. Quanto mais você é humanista, menos humano você é. E esse movimento que vai acontecer, que é um movimento materialista, diz assim: não, mas espera aí. O que tem, na verdade, na prática mesmo, é apenas a matéria. No fundo, é isso. E a matéria o que é a mente da pessoa? É um conjunto de reações químicas. Portanto, na medida em que o materialismo foi se impondo, você abandonou a ideia de que possa existir algum conhecimento espiritual. E aí o que acontece? Aí você caiu nas garras dos labirintos infindáveis, infinitos, das mentiras que a nossa mente é capaz de criar. E aí, então, nós passamos esse resto do tempo correndo atrás do próprio rabo, inventando teorias malucas sobre como as coisas são, completamente autocontradditórias, e nas quais acreditamos piamente. Fazemos tese de doutorado sobre isso, ensinamos nas universidades disso. Então, veja que o Aristóteles aqui está reconhecendo que a sabedoria inicial, onde tudo começa, não é na episteme. Não é a episteme que gera isso. Não é a prática, a sabedoria prática, não é a técnica, é o quê? É a inteligência, que ele chama, que é a mesma coisa que espírito para o mundo escolástico. Depois, inteligência e espírito é a mesma coisa. Ele traz agora um interessante na Então, nota 137. ok, vamos lá. Aristóteles se prende aqui a uma associação específica e restrita de nome, que significa genericamente inteligência ou faculdade de pensar. Virtude particular do intelecto, o entendimento é intuitivo e não opera por dedução, mas indutivamente, o que lhe permite apreender os primeiros princípios. Ele é intuitivo. Você sabe que é assim, tá? É isso mesmo. Só assim que você aprende os primeiros princípios.
Quer dizer, é uma